Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Pega aí a sua Bíblia, a sua xícara de café, porque você está no café com a palavra. Amém? Irmãos, nós temos meditado no livro dos Salmos, o Senhor tem nos ensinado poderosamente, né? E como o Senhor tem falado profundamente conosco em cada canção, em cada lamentação que o salmista deixa para nós. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos um texto do Salmo 31, amém? E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos é o verso de número 1 e o verso de número 2, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina meus ouvidos, livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Esse salmo não mostra para nós em que momento exato Davi o escreveu, mas ele nos revela pelo título que foi o salmista Davi quem relatou, quem escreveu essa linda poesia, essa linda canção que fala poderosamente conosco. E embora nós não saibamos quando Davi escreveu, nós podemos imaginar que ele já estava no seu palácio, que ele já estava num posto real, porque ele poderia dizer nesse salmo que a sua fortaleza era o seu palácio. Ele poderia dizer nesse salmo que a sua fortaleza eram as muralhas da cidade onde ele estava. Mas observa a colocação dele, que a fortaleza dele, a segurança dele, não eram os castelos materiais, não eram as muralhas físicas, mas era o Senhor. Porque ele disse para Deus ser, ele disse para Deus se tornar, para Deus se manter sendo o castelo forte dele. Ou seja, Davi entendia que não era a espada, que não era o escudo e que não eram as muralhas que o impediam de serem derrotado pelos seus inimigos, mas que era a mão de Deus. Quantos de nós confiamos no nosso dinheiro, nos nossos recursos, nos médicos, e não que nós devemos desprezar os médicos, pelo contrário, né? Mas a nossa confiança precisa estar primeiramente no Senhor, porque se o Senhor não guardar Israel, em vão vigia a sentinela, não é verdade? Então o Senhor precisa ser a nossa maior fortaleza. O Senhor precisa ser a nossa maior fonte de segurança. Observa que ele chama Deus também de cidadela fortíssima que poderia salvar ele. A nossa salvação não vem dos homens. A nossa salvação vem de Deus, que nos cerca, que nos rodeia e que nos segura com as suas próprias mãos. Observa que interessante que mais um salmo, Davi, ele parece olhar muito para Cristo, porque lá no verso 5 ele diz: Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Esse versículo, o versículo de número 5, essas palavras, elas são usadas por Jesus no Calvário e foram registradas por Lucas no evangelho dele, no capítulo 23 e o verso 46, quando o Senhor disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por que estamos citando esse versículo em particular, juntamente com o 2? Porque, novamente, a vida de Davi não está nas mãos dos homens. A vida de Davi, assim como a de Jesus, está na mão do Pai. Então, pergunto para você neste momento: nas mãos de quem está a sua vida? Será que nós não temos depositado muita confiança nas pessoas, na empresa que trabalhamos, no banco que cuida do nosso dinheiro ou nas circunstâncias que nos cercam, na faculdade que nós adquirimos, na posição social que nós estamos hoje? Nós precisamos confiar em Deus e a nossa vida precisa estar nas mãos dele. No verso de número 9 ele diz: Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Observa que alguém sem consolo, alguém sem refúgio, ele é consumido de todas as formas, em todos os aspectos. Porque a tristeza, ela consome a alma da pessoa, ela consome a alegria da pessoa e consome também a saúde da pessoa. Porque ele disse: os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Quantas pessoas têm sido consumidas pela tristeza?
Quantas pessoas têm sido consumidas pela depressão, pela ansiedade? E nessa manhã eu quero te convidar a fazer como Davi. Faça do Senhor o seu castelo forte. Faça do Senhor a sua cidadela fortíssima. Pare de confiar em você mesmo. Pare de confiar nos homens e coloque a sua confiança em Deus. Eu quero concluir mostrando a importância de confiarmos no Senhor, a importância de esperarmos em Deus e de crermos que o nosso socorro vem somente dele. Porque o verso 24 desse salmo diz: Sejam fortes e que se revigore o coração de todos que esperam no Senhor. Observa que há fortaleza e há um novo vigor para aquele que sabe esperar em Deus. Esperar nos homens é um engano, mas esperar em Deus é um acerto que não contém erros. Outra coisa importante, aquele que ora tem que saber esperar. Aquele que crê em Deus precisa ter paciência. Eu quero te convidar nessa manhã a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração e a orar comigo. Se você conhece alguém que se encontra nessas situações, eu te convido agora. Ore por ela neste momento, apresente essa pessoa nesta oração e cremos que Deus fará um milagre. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar. Pai, trabalha profundamente, trabalha secretamente, trabalha de uma forma coletiva e particular sobre os corações oprimidos. Quem sabe nessa manhã nós estamos com um coração como o de Davi, um coração que está com medo, inseguro ou até mesmo incerto de algumas coisas que podem acontecer na nossa vida. Mas a tua palavra nos dá uma grande esperança. A tua palavra fortalece a nossa fé e fortalece o nosso ânimo, ao dizer que, se confiarmos no Senhor, o Senhor pode ser o nosso castelo forte. Se confiarmos no Senhor, o Senhor pode ser a nossa cidadela fortíssima que nos salva. Pai, quando os problemas nos cercam, quando as dificuldades vêm sobre nós como um mar revolto, nós não temos outra saída a não ser o Senhor. Muitas das vezes nós até tentamos recorrer aos homens, mas eles não têm a solução para os nossos problemas. Mas nós fazemos como ele fez e como fez Jesus. Nas tuas mãos, Pai, nós entregamos o nosso espírito, porque o Senhor tem poder de nos remir. O Senhor é o nosso Deus, um Deus da verdade. Nós oramos a Ti, Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor são fortalecidos. Aqueles que esperam no Senhor são revigorados. E é o que nós desejamos e esperamos nessa manhã. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, por favor, deixa o like no vídeo, compartilha com alguém essa mensagem, para que alguém também possa ser fortalecido pelo Senhor. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, assim todas as manhãs ou quando for postado algum trabalho, você será notificado. Se você quiser deixar aqui nos comentários um testemunho, uma palavra, quiser compartilhar alguma coisa que o Senhor tem feito na tua vida através deste trabalho, aproveite a oportunidade. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo dia em o nome de Jesus.